A gente está debatendo aqui no interior da Bahia o fechamento de determinados comércios locais. Teoricamente, o fechamento de comércio, a abertura de comércio é de interesse local. É importante a gente checar essa questão do interesse. Então, por ser de interesse local, a competência originária seria do município de determinar o fechamento desse comércio. E o município, em algumas situações, não atuou determinando o fechamento desse comércio e o governador do estado determinou. E a discussão era justamente essa. Será que o governador do estado pode determinar esse fechamento do comércio? Desde que ele demonstre que, na verdade, deixou de ser um interesse meramente local, porque aquela região é uma região em que existe a possibilidade de contaminação e de proliferação da situação da Covid, o que faz com que aquele comércio deixe de ser de interesse local e aquele fechamento se torne de interesse regional. O Estado pode e deve interferir. Tá? E preste atenção que isso não é o Estado interferindo na atividade municipal, não é o Estado revisando uma atuação de um município, porque a gente sabe que não existe hierarquia entre os entes da federação. No entanto, o interesse deixa de ser local e se torna regional mediante justificativa, porque a gente está diante de uma situação em que o comércio efetivamente deixa de ser interesse local, né? Cada município não é uma ilha quando a gente pensa numa contaminação tão simples como a Covid-19. Vale a pena lembrar a vocês que hoje, dia 28 de abril, 28. Nós passamos de 5 mil mortos no Brasil. Não estou falando de casos, não estou falando de mortes, tá? Então, mais de 5 mil óbitos. A gente não tem como enxergar nenhuma medida tomada em razão da Covid-19 como medida de interesse local. Tá? Então, efetivamente, existe uma facilidade de contaminação e isso torna o interesse um interesse regional, sim, razão pela qual o Estado pode determinar o fechamento de um comércio de um município, ainda que o prefeito, né, que o poder público municipal não tenha feito. Então, a gente vai enxergando aí essa situação de conflitos, aparente conflito, que na verdade não é bem um conflito, é uma delimitação dessa competência. Volta aí, meu amigo, você ia falando do segundo ponto. Na verdade, só complementando, o problema da Constituição também ser conhecida como everyone's first choice. Né? Na configuração de nossa Constituição, todos aqueles que deram ideias, ou seja, a Assembleia Constituinte, ela acabou pegando a primeira ideia, a vontade principal de todos que participaram. Então nós temos uma Constituição que não só, né, é bastante longa, como muitas vezes contraditória, principalmente nos pontos relacionados à competência. Não é tão fácil distinguir competência de acordo com casos concretos, principalmente nessa. Nós temos, por exemplo, o transporte intermunicipal, que aí a competência já é regional, né, o transporte interestadual, que a competência ela já é nacional, mas por outro lado, alguns governadores têm fechado as divisas para determinados pontos, e nós realmente ficamos nessa zona cinzenta que o professor Matheus explicou acerca da competência, porque muitas vezes o que parece ser uma competência meramente local acaba se transformando, no caso concreto, numa competência regional. Outro ponto é observar, e Matheus, não tem como falar dessa Covid sem a gente entrar na Lei 13.979. Não tem. Agora, lógico, nós falamos da Lei 13.979, que é uma norma federal, né? Na verdade, tipicamente uma norma nacional, porque nós não temos como tratar os pormenores das legislações estaduais que foram criadas nesse ponto, né? Mas é interessante essa lei porque ela traz algumas medidas de polícia no seu artigo 3º, que diz o seguinte:
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas. Ele fala em isolamento, ele fala em quarentena, ele fala em determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos. Me lembro, Matheus, que quando nós passamos em sala de aula, poder de polícia, e até um exemplo da executoriedade que você citou, para alguns executoriedade, para outros autoexecutoriedade,